Olá, nós vamos falar sobre a emergência da sociedade burguesa e o surgimento da sociologia. Vamos entender o que caracteriza uma sociedade burguesa e por que isso tem a ver com a sociologia. Vamos lá. A sociedade burguesa é a sociedade onde predomina o pensamento burguês, onde predomina o uso da razão, a ideia do indivíduo e da propriedade e a liberdade principalmente para se ter a propriedade. A sociedade burguesa é essa sociedade com o avanço da racionalidade, da burocracia, das cidades, a sociedade tal qual nós conhecemos hoje, com as organizações políticas, econômicas, religiosas, com todas as instituições em funcionamento, principalmente priorizando as cidades. A sociedade burguesa pode ser dita também a sociedade que se baseia nos valores burgueses. A burguesia é a classe detentora dos meios de produção que chega ao poder com a Revolução Francesa. Mas para chegar ao poder, essa burguesia ela precisou ao longo do tempo construir pontes para se chegar ao poder. E quais foram as pontes que ela construiu? Vamos entender alguns acontecimentos ao longo da história que vão nos levar a entender isso. Por exemplo, a Idade Média predominava o pensamento religioso. A partir do século XVI, nós vamos ter o Renascimento, que vai ser um movimento político, econômico, cultural, artístico, filosófico, intelectual, que vai priorizar o uso da razão, e esse uso da razão vai considerar a necessidade de substituir a fé pela razão. E a partir daí nós vamos ter exatamente o pensamento burguês que vai, aos poucos, tomando corpo. Os valores burgueses, os valores da família, da propriedade, do indivíduo, do liberalismo. Pois bem, vamos entender que a partir do século XVI, nós vamos ter acontecimentos importantes como o Renascimento, que foi exatamente fundamental para chegar ao poder a classe burguesa. Essa classe burguesa vai, a partir do Renascimento, considerar o indivíduo como sujeito histórico, com a capacidade do uso da razão. Então vamos perceber que ao longo do tempo, várias coisas vão sendo colocadas em práticas a partir de ideias e valores que vão culminar na ascensão da burguesia. Olha só, a partir da obra de arte, por exemplo, Michelangelo, ele vai pintar a obra da criação na Capela Sistina. Vamos ter aí ainda uma relação com o cristianismo, mas vai ser uma pintura que vai retratar o lado humanístico. Na parte política, vamos ter Maquiavel, que vai ser o teórico da ciência política, que vai fazer uma análise precisa, histórica e comparativa sobre as relações de poder no século XVI, na Itália renascentista. E por isso ele vai escrever uma obra chamada O Príncipe, na qual ele destaca muito bem como um príncipe chega ao poder, porque alguns principados logo são derrubados, e como é que se pode fazer para se permanecer no poder, principalmente para garantir a estabilidade do Estado. Assim como Maquiavel, vários outros teóricos vão contribuir para um pensamento racional, um pensamento com base empírica, com base na experiência. Pois bem, a partir do século XVII, esse uso da razão vai sendo ampliado com o chamado iluminismo. O iluminismo vai trazer teóricos importantes, como por exemplo John Locke, que vai ser o teórico do liberalismo, que vai defender a liberdade do indivíduo, a capacidade do uso da razão e a capacidade inclusive de ter propriedade. E para ele, o Estado deveria exatamente existir para garantir o indivíduo, a propriedade e a segurança. Locke vai lançar as bases para o pensamento liberal. Vamos ter os teóricos, por exemplo, como Jean-Jacques Rousseau, que vai contestar a ideia de propriedade privada, mesmo sendo um liberal.
Rousseau vai entender que, a partir do momento que o indivíduo cerca a terra e diz que essa terra é sua, ele vai criar a propriedade, a ideia de propriedade, e obrigar, inclusive, que todos pensem da mesma forma, e aí vamos ter a raiz de todos os conflitos da humanidade. Outro teórico do iluminismo chama-se Montesquieu, o Conde de Montesquieu, que tinha uma preocupação com a necessidade da divisão dos poderes. Daí ele escreveu uma obra chamada O Espírito das Leis, na qual destaca muito bem a ideia do poder dividido em três, considerando o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Essas ideias de Montesquieu vão ser importantes, inclusive, para as revoluções que vão surgir na frente, assim como as ideias liberais de John Locke e as ideias de Rousseau. No século XVIII, vamos ter as revoluções como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Se não fosse o que foi preparado no Renascimento e no Iluminismo, não teríamos as grandes revoluções, como essas revoluções francesa e industrial. A Revolução Industrial, ela vai transformar a estrutura da sociedade e, junto com a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, vamos ter uma sociedade instituída a partir do indivíduo e da propriedade, essa sociedade que vai ter a burguesia como a detentora dos meios de produção e que os trabalhadores que não possuem a capacidade das fábricas, melhor dizendo, não possui a fábrica, não possui as máquinas, ele vai vender a sua força de trabalho e vai se transformar numa mercadoria. Com a Revolução Francesa, todo o pensamento absolutista, todo o pensamento feudal, todo o pensamento da Idade Média vai abaixo. Agora se institui uma sociedade baseada no direito, na burocracia, nas instituições, nas assembleias legislativas, na divisão de poderes. É o que nós chamamos de Estado de Direito. Então, essa sociedade vai se desenvolver de maneira burguesa a partir dos valores burgueses, que vai ter exatamente os detentores dos meios de produção, impondo à maioria da sociedade, que são essa maioria que é formada pelos trabalhadores, exatamente aquilo que ela considera importante. Então, vamos ter o trabalhador que vai vender sua força de trabalho e que vai se submeter às regras do mercado. A sociedade burguesa, liberal, capitalista, ela vai se desenvolver mais precisamente a partir do final do século XIX e início do século XX. Mais precisamente no século XX, a sociedade burguesa, capitalista, ela vai se desenvolver. Vamos ter algumas cidades que vão se tornar metrópoles e vamos ter, inclusive, uma grande quantidade de pessoas que saem do campo para morar na cidade em busca de melhores condições de vida, porque vamos ter a expulsão do homem do campo, vamos ter a concentração fundiária e a concentração de riquezas. Pois bem, essa sociedade burguesa ela vai instituir várias instituições, como, por exemplo, o Estado, a família, a religião, a educação, o mercado, tudo a seu favor. Mas a burguesia liberal, capitalista, detentora dos meios de produção, ela não vai admitir um Estado, mas um Estado preocupado em dividir por igual a riqueza produzida. O Estado de Direito, inclusive com o poder executivo, legislativo e judiciário, vai fundamentar a reprodução de uma sociedade baseada exatamente na propriedade no indivíduo, que vai gerar a desigualdade social. Não por acaso, a partir do século XIX, nós vamos ter as grandes revoluções, vamos ter as manifestações dos trabalhadores, as greves, e vamos ter, inclusive, intelectuais como Karl Marx, que vai propor uma sociedade baseada na igualdade, uma sociedade socialista em contraposição à sociedade capitalista.
as ideias do Karl Marx, que vai ser um dos teóricos clássicos da sociologia, vai influenciar vários cientistas sociais, principalmente voltados para as necessidades sociais, voltados para a esquerda. Pois bem, o que tem a ver essa sociedade burguesa com a sociologia? É que com o crescimento dessa sociedade, com a instituição dessa sociedade, surge a necessidade de estudo profundo, estudo científico da sociedade. E é por isso que, a partir do século XIX, final do século XIX, um pensador francês chamado Auguste Comte vai elaborar uma proposta de análise científica da sociedade que vai se chamar positivismo. Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre Auguste Comte e o positivismo. É isso. Até mais.